Fazemos um pedido de oração que está apresentando o ano de 2026. Então, pega o teu pedido aí, você que trouxe o pedido de oração, levanta aí, nós já vamos apresentar. Nós estamos passando por presbítero que vai estar dando o ensinamento nessa noite. Deus, olha aí, esse pedido de oração, meu Deus, que esse teu servo fez, essa bênção que ele pediu, meu Deus, para este ano de 2026. Nos conceda a bênção, nos conceda a grande vitória, o grande livramento, Senhor, do que esse teu servo precisa, pedir em oração o que ele precisa. Ele contou a sua ansiedade para o Senhor agora, Pai. Responde a oração desse teu servo. Amém? Irmãos, o pastor Israel, ele até mandou pedir perdão do presbítero Manuel, que não pôde vir hoje, que ele foi convidado para a sede mundial, na sede, e ele teve que estar lá. Então ele foi para a sede mundial, tá? O pastor Israel foi para a sede mundial, depois eu pedi desculpa por o presbítero, aqui, e avisar para a igreja, os irmãos para saberem por qual motivo o nosso irmão pastor Israel não está aqui hoje, no domingo, tá? Então, e amanhã nosso irmão pastor Josafá pregando e orando pelo Santo de oração. Sexta-feira, nosso irmão Paulo lá de São Bernardo do Campo pregando e orando pelo Santo de oração. Sábado, irmão Luiz e irmã Clarice. Talvez o irmão Luiz e a irmã Clarice
fique mais uns 2 sábados aqui, talvez. O pastor dele não libera mais, libera todo o sábado para poder estar aqui. Então, depois que será fazer com o filho que está conversando com ele. Louvado seja uma missão do Senhor Jesus. Então, os demais cultos nós daremos a vez no decorrer da semana. Todo dia tem culto, né? Todo dia o Senhor opera. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui conosco. Vi até algumas vezes antigamente que eu quando tem vídeo dele para a oração Gabriel. A gente aprendeu muito com o Manuel. E tem muita sabedoria da parte do Senhor. Então, o Senhor se ouça, mas a gente já vai estar com a direção aqui, de trabalho do Senhor. Então, tem certo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Jesus é bom, é bom. Vamos passar para Jesus. Como mais tempo, Deus abençoe. Palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Jesus, Senhor da glória. Agradeço a Deus, agradecemos a Deus. Depois de uma longa temporada que estive aqui, alegrando juntamente com os irmãos. Hoje Deus preparou novamente para ver com os irmãos. Nós também, não havia tempos, revelo esse irmão já antes companheiro de trabalho. Nós estamos nesse tempo de sentir aquilo que Deus terminou para nós. Sentir alegria com a vitória do outro. Glória a Deus. O ministério de edificação é uma realidade nessa palavra. E Deus, daqui a pouco vamos orar. Já vamos ministrar a palavra. Mas eu quero dar a oportunidade à minha esposa a sua participação. E daqui a um momento iremos já aproveitar o tempo. O tempo é precioso. E quem aventurado os que entendem que na verdade é precioso. Os que entendem, claro, estão edificados na razão da palavra de Deus. Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma alegria estar junto com o rebanho de Cristo, porque nós fazemos a obra do Senhor assim. Eu falo até para ele, você é itinerante. Um dia está na igreja, outro dia em outra, e é tudo para a glória do Senhor. Vamos louvar esse caminho até bem conhecido, que os irmãos conhecem, da árvore cristã, é 559. Aleluia! Se o irmão puder cooperar na bateria, seria bom. Fazer mais uma festa. 559. Bíblia Sagrada. Quem conhece? Deus fiel! Irmã Genil conhece. Irmão Prado. Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Opera na bateria aqui. 559. Glória a Deus. Bíblia Sagrada é, na verdade, a palavra de Deus. A Bíblia é o mapa da nossa jornada. Bíblia Sagrada. Vamos já. E louvar e bendizer o nome dele, porque ele é bom.
Graças a Deus. Aleluia. Quem souber nos ajude. 559. Amém. Vou perguntar mais uma vez. Quem conhece? Glória a Deus. Conhece mais ou menos? Eu acho que eu já ouvi ele, mas não conheço. Vamos lá. Amém? Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És uma carta jornada dos que da salvação. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra do amor. E dos lábios do Senhor saíram para te falar. Bíblia Sagrada, essa palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És o livro para a senda contra o horror e a corrupção. És o livro que nos manda para esta salvação. Livro de amor, livro que nos dá poder, no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra do amor. E dos lábios do Senhor saíram para te falar. Bíblia Sagrada, és o livro do fogo, és a joia rejeitada pelo Cristo imperador. És o livro para a senda, contra a corrupção. És o livro que nos manda para esta salvação. Além do véu está o livro do Senhor, livro do céu, e transforma o pecador. Livro sagrado, tem a bem-coração, que canta o louvor, e que transformou pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo para mim. És o círculo brilhante, és o jardim a vida flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste-nos a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus nos amou, és a voz do Redentor. Livro que nos revelou como Deus nos amou, és a voz do Redentor. Aleluia. Além quantos véus existiam no templo? Para entender quantos véus tinha no templo? Não sabe? Depois vamos saber, né? Agora, crente é uma pessoa,
Glorioso Deus Santo, aqui estamos, Senhor, na tua presença, junto com a tua igreja, Senhor dos céus. Pai amado, Pai querido, nesta noite, obrigado, Senhor, te agradecemos por ter chegado até aqui, para, Senhor, glorificar e bendizer o teu nome. E nessa noite, Pai amado, Pai querido, e peço, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, aqueles, Senhor, que ainda também não conhecem a tua palavra, que estão passando por situação difícil. Então, Jesus amado, oh poderoso Santo, oh Pai, hoje o Senhor está ai, no meio, na semente. Oh, bendito seja o teu nome, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquele ancião, meu Pai. Vai nesta noite escutando, seja um plantonista, meu Pai, naquele hospital, seja um plantonista, Jesus amado, naquela UTI, vai passando, Jesus amado, anda de graça, moça, dando o teu bálsamo, Pai amado, cada coração entristecido. Eu trouxe, meu Pai, eu te peço também, Papai amado, por todos os Senhor que estão precisando de ti. Ai, meu Deus amado, aquele empate que não tem solução para os problemas, mas o Senhor tem poder da nossa casa, a nossa família, os que não te conhecem. Eu trouxe, meu Pai, ajuda-nos a nossa jornada, essa igreja, meu Pai, esse bairro, os teus servos, os teus filhos, obreiros da tua casa, os colaboradores, Senhor, os jovens, crianças, nós preveres as tuas mãos, meu Pai. Vem agraciar, meu Pai, vem abençoar, vem ouvir a tua palavra, guardar o coração. Meu Deus, é isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Graças a Ele, graças ao Senhor, nosso Deus. O tema não será esse, mas para quem não sabe, o templo existia 2 véus. Quantos véus? 2. Está escrito na Bíblia ou não? Se não estiver, em versão. Sabia ou não? Pode sentar, irmãos. A planta que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai sobre o templo é o mesmo modelo do céu. É uma demonstração que Deus é tão transparente que Ele nos leva dentro na figura do nosso figurado. Ele nos salva e nos leva na cozinha, no dormitório, na área, na sala, nos corredores, e tudo se torna transparente. Deus, como na verdade está na sua palavra. E quando Ele entregou a Moisés a planta, foi segundo o mesmo modelo do céu. E vemos que tinha um santuário, não é isso? O santuário é o lugar onde nós estamos adorando a Deus, cultuando o pátio, mais lá fora, e desta cortina para dentro, então existe um compartimento chamado Santo. Santo é a doutrina levítica, que precisamos estar sempre informados, ainda mais hoje, no tempo que o Espírito de Deus é derramado sem medida. Então, quando Jesus estava na cruz, o primeiro véu que separava o pátio do tabernáculo, ele rasgou-se de... Isto significa: o ser humano é atendido no horizontal, mas o véu rasgou no vertical. Por isso que entra a palavra em espírito e verdade, para não seguir a verdade e enganar. Mas eu estou referindo aqui, esse segundo véu, ele não rasgou-se. Aquele segundo véu revela o céu dos céus. Os céus que nem Elias foi, nem Enoque. Somente Jesus entrou nos céus dos
Céus, porque no segundo, depois do segundo véu, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para interceder por ele e também pelo povo. Como Jesus nunca teve pecado, então ele intercedeu por ele, mas intercedeu por nós e nos escondeu com ele na vida eterna. Glória a Deus. Quero até mostrar isso. Abre a sua Bíblia aqui mesmo no Novo Testamento. Se não quiserem ler, capítulo 9, versículo 1 ao 3 da Epístola de Hebreus. Sobre o véu, ou sobre os véus. Capítulo 9, versículo, já diretamente no assunto, o versículo 3, também fala do versículo 7. 3, 7. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, é a resposta, a interpretação do Ian. Além do véu. O que é além do véu? Depois do véu. Está o livro do Senhor, porque ele é o trono de Deus. Aqui no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Amém. Isto, versículo 7. Mas depois, ou seja, mais no segundo véu, ou depois do segundo véu, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ao qual ele, diz aqui a palavra de Deus, ele fazia, na minha vista está escrito, né? Ele obteve, diz aqui a palavra, por si mesmo e pelos outros, pelo resto do povo. Então o templo tinha quantos véus? Quantos? 2, se vê no versículo 3 também fala, diz a palavra de Deus, né? Depois do segundo véu, versículo 3, estava a tenda que se chama Santo dos Santos, aonde o trono de Deus é revelado a nós na Bíblia, palavra dele, do Senhor. Então a doutrina, irmãos, a doutrina ela não salva, mas ela conserva os salvos. São palavras doutrinárias, para que nós não pregamos qualquer coisa e pensando que está certo. Então isso é muito importante. Vamos já meditar na palavra de Deus, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 11, e versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Epístola aos Romanos. Paulo demonstrando aos Romanos sobre algo que hoje nós estamos participando constantemente. Graças a Ele, ao Senhor. Capítulo 11, versículo 25. Aleluia. Encontraram? Vamos, essa boa meditação da boa palavra de Deus. Aleluia. As epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago são epístolas que nos integram muito bem aonde o Senhor da Glória nos mandou ficar. Encontraram? Capítulo 25. Versículo 25, capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Encontraram? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em Israel em parte, se veio para Israel em parte, sou em parte sobre Israel, diz a palavra de Deus, porque até que a plenitude dos gentios haja entrado. A minha esposa já orou, nós já oramos, pode sentar, graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus.
verdade, tem que ter o conhecimento de todos. Creio que sim. E nós estamos vivendo em um tempo mais rico, referente a servir a Deus. Sim ou não? Quem já descobriu? Nunca se viu um tempo tão rico para servir a Deus como esse mesmo, mediante as agitações do mundo, agitações da natureza, do ser humano, mas referente a servir a Deus é comprovadamente na Bíblia, na prática, que o tempo que estamos vivendo ele é super riquíssimo, tão rico que nunca houve uma época como esta. As promessas foram feitas lá no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento só foram cumpridos depois que Jesus Cristo, Senhor da Glória, realizou o seu trabalho. 10 dias depois, ele subiu para a glória. Foi 10 dias mesmo? Foi. Sabe por que nós precisamos examinar a palavra? Que ela nos revela Cristo cêntrico. Cristo centrado no trabalho de uma maneira toda especial. E isso nos satisfaz assim por diante. Por que nós devemos examinar a Bíblia? Porque ela é, na verdade, a palavra de Deus e está a ordem imperativa de Cristo. Examinar. Examinar para que cuidares ter nelas a vida eterna. Então, Cristo era bem teórico e prático sobre as Escrituras. Ele morreu segundo as Escrituras. Ele ressuscitou segundo. Ele ficou na terra em período de 40 dias, segundo. Ele subiu no céu, para o céu 10 dias antes de inaugurar o reino dos céus em cada coração, segundo. Exatamente. Por isso que quando nós lemos a palavra, ela está lendo nós. Compreendeu? Porque isso é o único culto de avivamento, é este aqui que procede da palavra. E aí nós temos conhecimento, onde nós lemos, Paulo tinha um grande conhecimento sobre plenitude. E ele distribuindo a época para os romanos, a igreja dos estrangeiros, sobre isso. Mas quando veio essa plenitude, é mesmo que eu estou referindo, Jesus, o Senhor da Glória, ele morreu na época da Páscoa. Morreu na época da Páscoa. E da Páscoa para o Pentecostes tinha um período de dias, não tinha? Quem sabe o que significa a palavra Pentecostes? Alguém pergunta, você é pentecostal? Sou. O que é pentecostal? E aí, onde está a resposta? Quem sabe? Ninguém. Os outros irmãos são humildes, não querem. É bom que participe na palavra de Deus. A palavra Pentecostes ou pentecostal, quem sabe? A palavra, para quem não sabe, significa festa dos 50. Isso é uma referência bíblica. Festa dos 50. Para nós chegar à conclusão que lemos, porque que veio a plenitude de Deus. Por que festa dos 50? Porque só podia dizimar 50 dias depois que comece a Páscoa, que é uma figura da futura ceia que está hoje presente. Era um ritualismo segundo a lei, e assim sucedia, mas a lei moral de Deus. E quando faltavam 50 dias para a Páscoa, ou para o Pentecostes, Jesus Cristo participou do quê? De 2 Páscoas. Uma, quem sabe o significado da palavra Páscoa? Não? Então é muito saibamos, não é? Analisando que a Bíblia você prega interpretando, ou não é assim? A Bíblia Sagrada se prega ou interpretando, senão fica voando. E a palavra ela é absolutamente hoje, ela está escrita em 2 lugares, no papel e nos nossos corações. E a segurança. Então você prega interpretando a palavra de Deus. Então a interpretação das Escrituras, referendo o que estou referindo, é isto. No dia da Páscoa,
Jesus estava, celebrou a Páscoa, em seguida ele foi morto como um cordeiro pascal. Quantos dias faltava para o Pentecostes? Está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 ao 9. Eu não vou se ler para ganhar mais tempo, para que a palavra seja cada momento a mais edificadora. Se você ler o capítulo 23 de Levítico e também 16 de Deuteronômio, vão entender sobre as 3 festas e as 3 manifestações de Cristo, até chegar o momento daquilo que queremos, plenitude. Depois de que celebrava a Páscoa, demorava 49 dias colhendo e separando as primícias para levar para a igreja primitiva, para socorro de todos os necessitados. E assim continuou. Então Jesus, ele usou as Escrituras de uma maneira especial. Se depois da Páscoa, precisaria, deixa eu explicar a palavra Páscoa, quem não sabe, quem sabe? A palavra Páscoa, ela tem um significado todo especial. A palavra Páscoa significa passagem das maldições por lado dos que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Vocês já viram o crente ficar suspeito de feitiçaria, de macumba? Alguém pegou, apenas o seu nome, levou para o cemitério ou algum ritual, e o crente faz bem assim, ó. Suspeito de maldição, irmão, isso não é bíblico. A salvação ela não traz confusão e ela nos isenta, porque quando Deus exerceu o juízo lá no Egito acerca da 10ª praga, então ele mandou Moisés celebrar uma festa chamada Páscoa. E a Páscoa tinha a marca do sangue, acho que os irmãos já leram lá em Êxodo capítulo 12, principalmente no versículo 7, tinha a marca do sangue nos umbrais das portas. Nos umbrais. Agora a doutrina melhorou muito. Alguns dizem que está acabando, a doutrina está melhorando. Porque eu me lembro de um tempo que a pessoa não podia usar roupa vermelha. Quem se lembra desse tempo? Era crente que usava simpatia. Está compreendendo? Não, é verdade. O crente tem aquela doutrina de simpatia, superstição, simpatia. Se você vestir a roupa vermelha, de cor vermelha, é do diabo. Olha, o diabo tem cor? Não. Você já viu o espírito que possui cor? Não. Quem é dono das cores? E então, com isso, muitos crentes caminharam para trás, pensando que estavam indo para frente. Não é? Você se lembra, não? Então veja bem, a cor vermelha, vermelho escarlate, é o símbolo da redenção pelo sangue do Cordeiro. Então essa pessoa que prega isso, porque ela não diz, eu vou trocar o sangue vermelho pelo sangue amarelo, se é que pode. Então analise bem que a regressão espiritual está aí. Então Deus falou com Moisés, passa o sangue, a cor vermelha nos umbrais das portas. E através da 10ª praga, eu passarei por cima de toda a casa que receber a cor vermelha na frente das casas, e não ferirei com praga de mortandade. Então a palavra Páscoa significa passagem das maldições por cima, ou por lado, ou por longe daqueles que são redimidos com o sangue do Cordeiro. Glorificado em nome do Senhor. Tá? Jesus celebrou a Páscoa. Depois ele morreu por 3 dias, ressuscitou e ficou na terra quantos dias? Está em Atos capítulo 1, versículo 3. Ele ficou na terra 40 dias, fazendo que tipo de trabalho? Missão, para receber a plenitude de Deus. Todos que ele encontrava, está aqui no capítulo 15, de 1 Coríntios, versículos 1, principalmente versículos 4, 5, 9, 8. Ele foi visto por mais de 500 discípulos. E todos que ele via, ele fazia o convite, vá para Jerusalém. Porque naquele dia seria o dia da inauguração, a chegada do reino dos céus em nossos corações, a plenitude, derramamento.
do Espírito Santo permanente. Então, depois de 40 dias, ele chama os discípulos e vai para onde? Atos capítulo 1, versículo 8, diz a palavra que ele chama os discípulos e leva para cima do monte das Oliveiras. E dá-se as devidas dimensões que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse Revestido de poder. então já, porque o Espírito Santo, no momento em que a pessoa recebe a Cristo, biblicamente falando, o selo do Espírito Santo, ele já está presente, ou não? Quando as pessoas falam tolice contra a Bíblia, você é crente, só é batizado com o Espírito Santo? Não, como não? Não tem como, não existe. No momento que você ouve a palavra e crê, você já é selado com o Espírito, mas como o vaso é precioso, ou seja, o tesouro é precioso e o vaso é fraco, que somos nós, vasos de barro, então Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos dando o seu Espírito como revestimento e não como batismo, porque o batismo vem na hora. Quem já leu isso? Já leu? Vamos analisar aqui no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 e 14, rapidinho. Glorificado é o nome do Senhor. Já termina o culto 9 horas? Nem perguntei o horário. Hã? 9h15, tá bom. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Aqui diz a boa palavra do Senhor da glória. Alguém quer ler ou quer que eu leia? Pode ler. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em que também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado, foste selado Com o Espírito Santo da promessa, no qual estáis firmes também, quando depois que ouviste a palavra, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então aí vem o revestimento para promover crescimento gradativo. Assim por diante. Vocês estão compreendendo? Amém. Agora, onde que a pessoa inventou essa questão de você é cristão, um cristão que aceitou de coração e não é selado com o Espírito Santo, não existe na Bíblia. E o que não existe na Bíblia não é confiança, é falso. O versículo 14, o que está falando, diz a palavra de Deus, no qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, no momento que a pessoa aceita Cristo, ela tem o selo ou não? Ou não tem? Biblicamente falando. E assim, mas eles, você pode ver que os discípulos, eles tinham o selo do Espírito Santo, já criam em Jesus, mas eles não eram revestidos. Por que não eram revestidos? Porque eles eram contendeiros. Eram presunçosos, pensavam que sabia tudo quando não sabia. Então, 3 anos e meio, o Senhor da glória, mais ou menos, o Senhor instruindo aos discípulos. Mas quando chegou o momento exato do cumprimento das Escrituras, quando faltava exatamente 10 dias para o Pentecostes, o que aconteceu? Ele chama os discípulos, leva ao monte, como eu já disse, e lá dá as instruções que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E no grego, poder é dinamite. É algo que é mais forte do que pedra. Glória a Deus! E eles agora precisaria quebrar protocolos religiosos sobre a tradição judaica, que era extremamente zelosos por contrário da palavra. Mas entra muito nesse assunto. Então, depois de 10 dias,
eles ficaram orando. Foi isso mesmo? Aqui no capítulo 1, versículo 14 da palavra do mesmo Atos dos Apóstolos, lá em Atos, fala que eles que estavam unanimemente, sabe o que é unânime? Unidos, coração puros. Aí o crescimento para dentro. Então faltavam 10 dias para que eles recebessem o quê? Ao todo de Deus. A plenitude de Deus, o derramamento do Espírito Santo, que promoveu e promove até hoje, ministério pessoal. Quer dizer que o Espírito Santo do Antigo Testamento vinha sobre os profetas, eles transmitiam o recado para o povo, repreendendo ou consolando de acordo com a possibilidade da situação do povo, mas depois saiu. Está regada essa palavra. E veio a minha segunda vez, ou seja, veio a Jeremias a segunda vez, a palavra de Deus. E Ezequiel veio sobre mim a mão de Deus. E veio novamente a palavra de Deus. Cada momento que eles precisavam transmitir a comunicação ao povo, o Espírito Santo vinha sobre eles. Ou orando ou ouvindo música. Que era algo que ele não estava liderado, porque os irmãos sabem, o trabalhar de Deus, o ponto de referência de Deus, em todos os aspectos, é Cristo, o Senhor da glória. E o de Deus, trabalhar de Deus, é Cristo centrado, um no outro. E por isso, enquanto a obra redentora não fosse realizada, então o reino da glória também não seria inaugurado. Quem sabe é o Pai Nosso? Sabe? Quem sabe? Sabe, irmão? Sabe mesmo? Então, olha aí, só umas 3, 4. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não tem a nosso, não. Não tem a nosso. Não tem. É um acréscimo romano. Temos que ter muito cuidado com essas coisas que usa que não está na Bíblia. Está? Compreenderam? Então é bom analisar bem a palavra. Não está escrito, venha a nós o teu reino, está? E nem pode estar. Porque a coisa, algo que já veio, não virá mais, ele fica. Está aqui no capítulo 6, verso 9, do livro de Mateus, verso 1 e 2. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha. Aí já entra para o milênio. Porque esse reino da inauguração do dia de Pentecostes, ele veio para nós. E mora em nós. Então você não vai pedir algo que já tem. Agora você vai agradecer pelo aquilo que já tem. O Espírito Santo. Não sei se todos descobriram como é importante a doutrina de traz uma edificação dentro da razão da palavra. E 10 dias depois eles oraram, homens e mulheres oraram e foram revestidos, como vocês sabem disso, não é? Atos capítulo 2. Veio o Espírito Santo de forma de fogo, purificação, forma de vento também, firmeza na doutrina, firme, assim por diante. E dali para cá, o que aconteceu? Dali para cá, cada um de nós fomos revestidos, que recebe a palavra, passa a ser revestido e passa a possuir ministério pessoal. Ministério pessoal, não pego mais resumido, mas segundo esta inauguração, que eu fico muito admirado, os irmãos também, Deus podia ter mandado um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo, para pregar a inauguração da chegada do reino dos céus e a inauguração da ressurreição de Cristo, mas quem ele usou? Para fazer aquela pregação, Atos 2, você conhece? Usou um pedaço de barro igual a nós, Pedro, glória a Deus! Isso é lindo! Usou um pedaço de barro igual a nós. E mandou esse tesouro. E Pedro, naquele dia,
Se os irmãos olharem com cuidado nas Escrituras Sagradas, quando houve a dispersação lá no povo da Torre de Babel, Deus dividiu em 16 idiomas. Na época da Torre de Babel. Depois de todo, os irmãos analisam como Deus é misericordioso, como Ele é tão plenamente, que não dá nem para explicar, igual o irmão disse, de tal maneira, que Ele conservou por 2000 anos, 16 nações, sem aumentar os idiomas. Mas no dia de Pentecostes, Pedro recebeu o revestimento e recebeu um dom que eu ainda não vi alguém transmitir esse dom. Ele existe, e as pessoas às vezes falam, às vezes alguns, mas eu nunca vi transmitir o dom de variedade de língua. Você já viu? Então, naquele dia, veio o Espírito Santo para fazer em nós o quê? Morada. Cumpriu a profecia de João 14 e versículo 23, Jesus dizendo: se alguém me ama, o meu Pai o amará, e viremos eu e o Pai para ele, e nele faremos morada. Veio o Espírito Santo, aí veio plenitude, veio o Espírito Santo distribuindo 9 qualidades em cada pessoa de plenitude. Por quê? Porque o revestimento de salvação não tem graduação específica, todos são iguais. Aí Paulo, que era um homem zeloso da lei, e sabe quando uma pessoa é zelosa por religião, ela é uma destruidora da fé. A única fé que afasta de nós a ira de Deus, oh, aleluia, mas é a fé não é objetos, não. A fé genuinamente em Cristo, Jesus, o Senhor da glória. E ali eles receberam o crescimento espiritual em forma de... Aí eles já receberam o Espírito Santo em forma de plenitude. Se nós ler aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, o fruto do Espírito tem 9 qualidades, não tem? Quem já leu? É preciso que lemos, porque hoje a inversão de valor, o liberalismo nas igrejas está crescendo muito. Agora já não é mais a Bíblia que interpreta, é Deus que me revela. Deus revela mais dentro da Bíblia. Fora da Bíblia é emoção. Nós temos razões, temos emoções, temos sentimento, vem aí também pensamento e razão. E a plenitude é o que nos revela a Deus tem na sua essência, da sua razão. Razão da coisa certa. A Bíblia pregada e a Bíblia interpretada. Exatamente. Aí nós estamos informados que Pedro, no capítulo 2 de Atos, a partir dos versículos 1 em diante, quando terminou aquela censura que pensou que estava embriagado, Pedro entra com a interpretação da palavra, mas dizendo que é um cumprimento, expressão da igreja, que era um cumprimento da profecia do profeta quem? Irmãos, é uma coisa gostosa é você transmitir a palavra com segurança. Você, vou abrir um parênteses aqui, a insegurança do transmissor de palavra. Olha, eu já ouvi pessoas, você já ouviu alguém dizer assim, ó, será que a igreja está preparada para subir? Já ouviram? Isso é pregação de loucura. E aí é preocupante que a Bíblia diz que os loucos ficam de fora. Olha bem, até o pregador, será que eu estou preparado? A palavra será uma palavra que denota desconfiança, em que é absolutamente digna de confiança, que é Deus. Então a insegurança, a pessoa entra para a igreja até com mais saúde mental e agora ela sai doente. Terrível essa situação. Eu já vi muito isso, você já viu também? Alguém dizer, será que estou preparado? Será que a igreja está preparada? Mas a igreja não está beneficiada com a plenitude? Os que recebem a sua palavra têm plenitude, é controle de temperamentos.
Estão compreendendo? Os temperamentos são vários. Tem o que é o colérico, o mais exclusivo que é o colérico. Tem o temperamento que é o temperamento de Pedro. O temperamento que era o temperamento de Paulo. E outros temperamentos que eram o temperamento também dos apóstolos. Eles eram chamados filhos do trovão, porque eram ásperos. Então veio o Espírito de Deus em forma de plenitude, não para mudar radicalmente o temperamento, mas controlar o temperamento. A pessoa que era, no exemplo de Paulo, que era colérico, agora de temperamento controlado, ele escreveu sobre plenitude. Mas não escreveu na teoria, ele escreveu na prática, porque ele participou da plenitude de Deus. É a transformação que a pessoa recebe sobre mudança radical de atitude ou de temperamento. E nós estamos nessa época de um cristão demonstrar que ele tem plenitude, é o dever de cada cristão preparado para no momento em que a trombeta tocar, o cristão de plenitude, ele dirá, já estava esperando. Você já viu alguém dizer que Jesus virá como ladrão para arrebatar a igreja? Mas isso não é bíblico. Está compreendendo? Ele virá como ladrão para o exército do anticristo, mas não para arrebatar a igreja. No capítulo 25 de Mateus, ele virá como noivo. E no momento em que a trombeta tocar, os que já estiveram indo em Cristo, eles acordarão ou despertarão e dirão: eu já sabia, estava esperando. E os que estiverem vivos, pela plenitude de Deus, não vai dizer: eu não estava esperando, não. Eu já estava esperando, porque essa plenitude é a maneira de você ligar daqui da terra no trono da graça. Em ação direta. É a revelação de primeira categoria. Glória a Deus! Ela vai direto ao trono da graça e nos dá essa possibilidade de socorro. É isso que Paulo estava referindo sobre os romanos. Que aceitaram a Cristo, mas pensavam que era por obra que eles tinham praticado. E Paulo diz: não quero, irmãos, que presumais. Porque enquanto esse segredo, presumais sobre vós mesmos, porque aí aparece o endurecimento de Israel, veio em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Fazendo mais um repasso sobre esse assunto, o fruto do Espírito é bondade, não? Mas ajude aí. Porque são coisas que nos levam a uma alegria, um exemplo. Onde eu fiz uma pergunta até no culto de ceia, foi domingo. A posição da doutrina da igreja sobre Cristo e nós. Nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da alegria? Responda aí. Mas quase ninguém respondeu. Mas por que estão debaixo da alegria? Porque Ele nos liberou uma fé que não nos impôs uma regra condicional. Nós temos direito de pedir perdão, não pecamos por abuso, porque a plenitude nos faz vigilantes. Mas a carne não. Quem sabe? Você não sabe, não? Quando você aceita Cristo, Satanás que estava na vida nossa, ele vai para longe. Ele que estava ao redor, ele vai para o... Já viu o crente orar expulsando o diabo dele mesmo? Isso é blasfêmia contra Deus. Tem que analisar bem. A doutrina, ela não salva, mas ela conserva. E como eu estou referindo, então, a carne, ela não se converte. A carne só tem domínio porque a plenitude domina a carne. Glória a Deus! É essa plenitude do Espírito de Deus que leva o corpo a se tornar parte servil para a obra dele. Mas não que a carne é corrigida. Então o fruto do Espírito é bondade,
benignidade, que é a vontade conservada, longanimidade, que é a doutrina dupla, paciência dupla. Quando termina aquele processo, parece que a paciência terminou, você entra na longanimidade. E aí vai conservando em Cristo. E também bondade, que é a longanimidade, a bondade conservada, a bondade que transmite confiança, amor, paz e alegria. E perseverança, é a maneira de perseverar. Então os dons são 9 dons divididos em 3 grupos. Para com Deus é a humildade, mansidão e domínio próprio. Quando a pessoa erra, conhece a voz de Deus, Deus repreende, a pessoa se aceita e recupera. No caso de Jonas e outro mais, era profeta humilde, porque tinha as qualidades que poderia conviver com a repressão de Deus. E assim foi. Mas hoje, na graça, os dons são inaugurados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E com essas qualidades, é que a igreja, esta pessoa, está preparada em qualquer momento para subir. E referente, Paulo falando sobre o endurecimento de Israel, ele diz que o endurecimento de Israel veio em parte, até que haja entrado. Os irmãos descobriram que o evangelho estrangeiro avançou de Jerusalém, chegou ao Brasil, começou lá pela Alemanha, outros países, as grandes reformas, e assim por diante, só nos continentes estrangeiros, os países estrangeiros, e os estrangeiros foram aceitando o evangelho em massa. Agora, alguém abre trabalho em Israel? Não. Tem um trabalho lá, mas não é considerado, porque é uma seita. Veja bem, qual é o que Paulo está referindo? Quando nós parar de pregar o evangelho, o que acontecerá? A igreja? Isso está longe ou perto? Biblicamente falando, tem um sinal que nos marca, um dos maiores sinais do arrebatamento da igreja. O primeiro sinal é o ajuntamento de Israel na sua pátria. E o segundo sinal é a reconstrução do terceiro templo, aonde Jesus, o Senhor da glória, irá sentar para reinar na época do milênio. Por 1000 anos, para cumprir a palavra que lhe foi dita. Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então esperamos Jesus dessa maneira. Sentimos Ele reinando nos céus, adorado pelos anjos. Agora o seu reino aqui na terra é um reino parcial. Ainda não está completo. É isso que Paulo quer dizer. Então, quando a igreja dos gentios, estrangeiros, ex-estrangeiros, chegar o momento da leva, aí encerra o evangelho desse período da graça e entra o evangelho do período do fim. E quem pregará o evangelho do reino do fim? O mundo está com cerca de 8 bilhões de pessoas, talvez um pouco mais. Devido ao circuito fechado, com tanta tecnologia sofisticada, mas tem local que o evangelho não entra, porque eles não permitem. E aí o evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho. Mas isso acontecerá quando encerrar o tempo do evangelho pregado por quem? Pelos estrangeiros. Eu não sabia. Se o irmão não sabia, eu nunca tinha ouvido, mas chegou o momento de ouvir e saber. Porque é uma coisa nós sabemos, o trabalho cresceu na evangelização, na oração, no jejum, somos um povo bom. Mas no ministério da palavra, deixa a desejar. Sabia disso? Tem até pessoa dizendo que pagou o preço para receber dom. Isso não é uma informação, uma difamação, um descaso. Já ouviram falar isso? Então, agora, isso é bíblico ou vem da doutrina falsa? Lê o versículo aí
Dá tempo ainda, esse minutinho de fala. Olha aí no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, verso 8. Quem encontrar primeiro, leia. Você não pode defender a verdade se não for usado pela mesma verdade. Usando a mesma verdade é muita mentira que aparece nas interpretações corretas e troca a razão pela emoção. A senhora dá para ler, irmã? Mateus, capítulo 10, verso 8. Pode ler rapidinho, porque é importante. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça dar. Compreender? Então, quando a pessoa diz que pagou o preço para receber dons, ela está se fazendo de anticristo. Por isso que a igreja tem que estar estruturada no ministério da defesa da fé cristã. Quem pagou nada, foi Cristo na cruz. Quem pagou foi Cristo lá, Jesus lá. O preço foi Cristo lá no capítulo 19, verso 30 de João. O Evangelho de João, ele diz: Pai, está tudo pago. Está tudo terminado na palavra original que o Novo Testamento foi escrito. Teletestai, quer dizer, está tudo pago. E nada é comprado, porque Ele pagou tudo. Ele nos comprou com o seu sangue e nos deu dons e nos fez uma prestação para receber dons. Foi assim? Eu recebi esse dom, mas estou pagando o preço. É palavra loucura, que louco. E as pessoas às vezes creem nisso. E quando você crê no Evangelho distorcido, é feitiçaria. A Bíblia distorcida é, na verdade, feitiçaria. É inversão de valores. Então, analisemos bem a palavra do Senhor da glória. Ele diz: de graça. De graça receber, de graça dar. Em Lucas 19, capítulo 9, 19, ou 10, 19, ele diz: né? Eis que eu vos dou poder para expulsar demônios, pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada lhes fará dano algum. Eis que eu vos dou poder, disse o Senhor. Ele não minucia, ele investe. Por dois motivos: o tempo da graça não é tempo de barganha. Tempo da graça é tempo de você receber revestimento de Deus. Vou fazer isso para liderar aquilo na graça, é assim: eu vou te dar capacidade para você fazer a obra. Não é que você vai fazer a obra para adquirir capacidade, é dele. Estão compreendendo? Então a Bíblia precisa ser pregada interpretando, concorda ou não? Tem, só vou citar, mas não vou mais ler. Mas em 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 5, diz a palavra de Deus: não que pensamos de alguma coisa como nós mesmos, de ser capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, para que a glória é dele e não nossa. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos lá, mas encerrando. Quando a igreja dos gentios subir pelos estalões, logo a subida da igreja, segundo a Bíblia Sagrada, o que ocorrerá aqui na terra? Logo a igreja subir, Deus mandará para Jerusalém, para o terceiro templo, que ainda não está reconstruído, 2 profetas. Já leu? Não? Está no Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 3 ou 4. Então aqueles 2 profetas virão como guardião do templo por 3 anos e meio, para que o anticristo não invada. E ninguém poderá amarrá-lo, porque eles vêm dando início, eles darão início no Evangelho do reino do fim. Só que a igreja dos estrangeiros, que recebeu a palavra por último, se encontrarão com Cristo primeiro. E Israel, que ficou para trás, como vemos, para que o mundo enriquecesse com a graça de Deus, mas chegará o momento que eles pregarão o Evangelho do reino do fim,
Porque Deus é ético no seu trabalho. Deus não é confuso, Ele não confunde com o que Ele faz. Ele fundou a sua propriedade em qual pessoa? Em qual homem que Deus fundou o ministério? Da fé. Quem? Não foi Abraão? Ele chama Abraão, faz 7 promessas. E a 7ª promessa é: se abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoar a 6ª. E a 7ª é: e em ti será bendito toda a família da terra. Então nós estamos vivendo nessa plenitude da promessa feita a Abraão e resumida em Cristo. E todo momento que aceitamos, recebemos, lembramos da salvação, a alegria está presente. Glória a Deus! A alegria verídica de ser salvo. Nem mesmo nas lutas da vida, dos altos e baixos, veda essa alegria da salvação e a esperança do encontro com o Senhor da glória. Compreenderam? Não há mais tempo devido ao horário, mas a doutrina, todo membro precisa esteja. Não quer dizer que os irmãos não têm doutrina, mas nós temos muitas coisas que precisamos aprender da Bíblia, não. Tem ou não? Tem, porque a palavra mal compreendida, a Bíblia diz que Satanás, o que é que ele mais persegue na vida da pessoa? Psicológico. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos no culto, ou fora do culto, ou com alguém, para não ferir o psicológico da pessoa e ser classificado como criminoso. Criminoso homicida, ele está transmitindo algo que está matando ele mesmo, e transmitindo algo também, ele está prejudicando os que ouvem e dão ouvidos à sua palavra. Então é importante, nós estamos nesse tempo tão rico ou não? Estamos não? Ou não estamos? Sabe o que é plenitude? Já foi falado várias vezes. Plenitude é o todo de Deus que o homem precisa e Deus investe nele de graça. Isso chama plenitude. Já repetindo as mesmas palavras, mudança radical o controle radical de temperamento. Temperamento do Espírito Santo é um temperamento fleumático. Ele é dobrável e aceitável para com todas as pessoas que recebem a sua palavra. Ele não trata uma pessoa de uma maneira e outra de outra. Ele tem a sua retidão plena, porque ele tem um temperamento dentro da própria razão revelada na palavra de Deus. A palavra do Senhor. Qual é o seu temperamento? Eu fiquei viúvo, Deus preparou a esposa. Mas antes de me casasse com ela, eu já descobri o temperamento dela. Então você sabia que ia casar com uma pessoa que o temperamento era mais sanguíneo. Mas é também controlado pelo Espírito Santo. E a razão que os casamentos, cada momento a mais, não são todos, mas 60% na pesquisa de pessoas, das pessoas vêm do segundo e terceiro casamento e mais do que isso. Se tivesse o controle de temperamento, que é obra, fruto do Espírito, se tornaria muito melhor até para o bem-estar com a família. É uma realidade nessa palavra, compreender? Eu não fui assim. Tinha pessoas que estavam, aquelas pessoas extremistas, né, que tem que passar pela revelação delas. A revelação está na Bíblia, Deus dá a revelação, mas a revelação que Deus dá, se Ele der 5 revelações, 4 cumprir, Ele não deu nenhuma. É uma aventura. Ela não é confiável. Todas as revelações que Deus dá, elas cumprem extremamente. Por isso que é bom o ensino referente a todas, porque as pessoas todas para revelar que o casamento não ia dar certo. Pelo gesto se manifestava, ela observou, eu observei, mas compreenderam que não é verdade, sim. Então a plenitude, ela nos prepara de uma maneira bem especial na palavra. Quem compreendeu? Se não compreendeu, examine no mínimo 20 vezes, examina tecnicamente. É a palavra que nos fala isso, você vai examinando uma vez, 2, 3, 4, pode ver que um erro cometido 20 vezes, aquele erro já aparece com a verdade. Já passa por verdade.
Então nós precisamos estar sempre, cada momento a mais, aproveitando a plenitude da graça do Senhor nosso Deus. Nesse tempo, relacionamento com a família, de vários temperamentos, outros que não aceitaram a Cristo, agora o seu temperamento. Ele precisa ser idêntico ao temperamento de quem? De quem? De Cristo. E ele é manso e... Por que ele é manso? Porque ele é sábio. Por que a Bíblia diz, vamos que me ama, que me busca, pode ser de madrugada, qualquer horário, e acharão? Buscar o quê? Por que o provérbio está mandando a pessoa buscar, Salomão, na sua experiência? Buscar sabedoria. Porque a sabedoria traz qualidade suficiente para o testemunho. Mais uma vez, que Deus continua abençoando. Os irmãos já tiraram as ofertas? Não. Então, quem trouxe a sua oferta, presente a Deus? Biblicamente falando, o que devemos fazer antes de ofertar, irmãos? Hein, irmãos? O que devemos fazer antes de ofertar?